falar da série que você fez pro Netflix? Eu posso falar da série. Eu não posso falar de planos. O que eu posso falar é que os planos estão aí. Não, o que vai ter. Isso pode ter. Isso você pode falar. Vai ter uma nova série. Eu não sei se eu posso falar isso. Ué, você já respondeu. Porque se não tivesse... Não, é muito óbvio. Mas eu não falei, se eu ouviu falar. Não, você não falou, Eu não falei. Vai ter. Ah, não posso falar. Se não tem, você fala, não tem, gostaria que tivesse. Já tá respondido, rapaz. Mas vamos falar da sua série que tem já. Que eu fiquei muito impressionado, falei com você na época, assim. Sim. E que legal. E eu não sei do esforço que foi, né? Parece que foi um ano. Nossa, mano. Por que dá tanto trabalho de fazer? Porque tem muita refação? Ou porque a produção mesmo em si, ela demorou? Cara, por onde eu começo? Então vamos lá. Começa pela... Como foi o contato? Quem foi atrás de quem? Você foi atrás deles ou eles vieram atrás? Inicialmente, a apresentação para a Netflix rolou da seguinte forma. Eu tinha um projeto de um desenho animado que eu queria fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um piloto com a Birdo, que é um estúdio de animação aqui de São Paulo. Um super estúdio que faz pra Cartoon Network, faz muita coisa legal lá. E aí, tipo assim, eu não fiz o piloto... 2D ou 3D? 2D. Tá. E aí eu tinha um projeto que era era spin-off de um personagem do Animatoons meus, que eu fiz, que era o Pandinha Babaca. E aí eu tinha pegado o Pandinha e criado uma série pra ele, com personagens. Era uma série de humor, era uma pegada meio Rick and Morty. Tá. E aí eu fiz toda a história, eu fiz mesa de roteiro, chamei uma galera, o Dani dos Barbichas, que foi o chefe de roteiro na época. A gente fez um primeiro episódio. Que é diretor também, ele é diretor. Ele é foda, o Dani. Né? O Dani é foda. E o Daniel Nascimento. E aí a gente fez esse projeto. Eu fiz todo o storyboard e o animatic do primeiro episódio. Aí eu peguei 1 minuto ali do meio do episódio em que tinha os personagens principais e eu virei pra Bíblia e falei, vamos finalizar. Eu fui lá eu esqueci o nome da empresa do Wendel de dublagem. Unidub. Fui na Unidub. A gente fez voz original. Fiz toda a seleção das vozes. Fizemos a parte de dublagem do episódio. Não é dublagem, né? Porque é a voz original pro episódio inteiro. Caramba. E aí eu fui levar isso pra Netflix. Aí eu tive uma reunião com o Adrien, que era o cara que eventualmente comprou minha série. O meu agente, na época, conseguiu pra mim essa reunião. Eu não tinha contato nenhum. Mas você não tinha nenhuma informação de que eles estavam querendo esse tipo de produto. Você foi na cara dura. Eu fui na cara dura. Isso bom o pessoal saber. Eu queria fazer o desenho animado, mas eu precisava de um contato. E eu sabia que, assim, como eu nunca tinha feito nada pra Netflix, de que eu precisava mostrar uma coisa mais pronta, com mais potencial. Aí eu fiz lá... Não só no blá blá blá. Não, tanto que assim, todo o início da apresentação, falando dos personagens do universo, o cara meio cagando. Você vê, tipo... o cara ouve pitching assim o dia inteiro, de 1000 pessoas, foda-se e tal. Tipo, o francesão, né, todo ríspido. E aí, aí eu vi que eu tava perdendo o cara, aí eu falei assim... O setup do episódio é esse. Rapidamente, o cara pensou isso. Essa aqui é a parte do episódio que eu quero te mostrar. Aí eu dei um play. Quando eu dei o play, aí o olhinho do cara brilhou. Porque ele viu que era um nível gringo. Era uma coisa profissional mesmo. E eu ainda mandei dublar em inglês pra ele. Caramba. Eu fiz a voz original em português, mas eu dublei em inglês pra ele ver em inglês. Aí quando ele viu, aí eu vi que mudou a atitude. Aí ele... Já mostrou isso pra alguém? Alguém mais viu isso? Sei lá o quê? Eu falei, não, você é a primeira pessoa, eu queria muito fazer na Netflix. Aqui na minha mão é mais barato e tal. Aí ele, não, sei lá o quê, pô, que legal. Aí eu ganhei o cara. Boa. E aí quando eu ganhei o cara, ele falou assim, só que então, eu não cuido da parte de animação. A parte de animação é outro orçamento, outra parada. Você tem algum outro projeto que você quer fazer na Netflix? Eu não tinha nada. Aí eu falei, tenho. Eu falaria a mesma coisa. Eu falei, claro que eu tenho. Dependendo do que você quer, eu já te falo agora. O que você precisa aí? Aí eu virei pra ele e falei assim, tenho. Eu falei, aí eu virei e falei assim, eu tenho um projeto no meu canal que chama Nostalgia Ciência. Pela cagada do universo que foi, o cara já tinha assistido com o filho dele. Porque ele era casado com uma brasileira. E ele tinha visto com o filho dele. Aí eu comecei, aí eu falei, aí ele, o que é? Aí eu falei assim, é isso daqui. Aí eu comecei, ele, eu já vi, sei lá o quê. Aí eu falei, então, esse é um projeto 100% original, animação original, trilha sonora original, roteiro original, tudo original, fez um cenário pra isso, sei lá o quê. Aí eu falei assim,
improvisei na hora. Eu falei, eu queria muito trazer isso pra Netflix num nível mais foda. Meio que mundo de Bikman, né? Porque o Nostalgia Ciência era total mundo de Bikman. Começava com os 2 ursos polar, com uma referência aos pinguins do mundo de Bikman, que era o pessoal do Como ainda que fazia. E aí ele olhou e falou assim, isso é legal. A gente tá precisando de conteúdo de ciência na plataforma. Ele falou, pô, isso é um projeto que eu tenho grana pra fazer. Vamos fazer isso aí? E, tipo, há 10 minutos atrás eu tava com cara de cu pra mim, falando, nossa, essa reunião tá horrível. Do cara falando, vamos fazer um projeto. Vamos fazer isso daí. Eu falei, nossa, vamos! Vamos fazer. E aí foi assim que se iniciou. Teve todo o processo de contrato, etc. Aí eu fui formulando. E o grande problema dessa série é que eu fui formulando ela ao decorrer do processo. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas como que é a Netflix nesse ponto? O que ela te pede? Então, ela fala assim, vou te dar um exemplo. Eu preciso que sejam tantos episódios, ou ela não, deixa sim, livre? A gente combinou a quantidade de episódios até pela questão da grana. Tinha uma grana... Porque eles me contrataram como diretor. Tá. Não era pra ser um original. Eventualmente, eles acabaram divulgando como sendo um original, porque eles gostaram muito do resultado. Tá. Mas ela foi comprada como licenciamento. Então, era tipo assim, me contrataram como diretor... E quando é dessa forma, eu tenho muito mais poder criativo e poder de decisão sobre o projeto. O showrunner do negócio? O showrunner, exatamente. Então eu fui um showrunner que meteu a mão na massa. Tá. Porque conforme eu fui escrevendo o formato, e aí ia mudando, eu ia entendendo, eu falei assim, eu quero um negócio meio mundo de Bikman, com quadros, aí depois mas não, vai ser mais Cosmos... Eu fui misturando tudo que eu gostava pra tentar criar uma coisa única, um formato único, em que tivesse ainda bastante VFX, animação, infográfico, porque o objetivo ainda era ensinar sobre mistérios. Aí eu pensei, tipo, pô, ia ser legal pegar os temas que a galera pede muito, o pessoal pedia muito nostalgia sobre o Triângulo das Bermudas, sobre a peste. E aí eu falei assim, pô, eu tenho uma gama de temas que eu sei que a galera pede muito no meu canal, que daria certo no meu canal. Como eu preciso fazer, primeiro, minha audiência se interessar por isso, para que minha audiência dê engajamento para bombar na plataforma, eu preciso ser fiel a temas que minha audiência assistiria. E aí eu comecei a pensar nos temas e aí acabou que virou uma coisa meio de mistério. Os temas foram todos pro lado do mistério. Tá. Aí eu falei, os mistérios do mundo, eu vou desvendar esses mistérios de uma forma científica. Falam de Triângulo das Bermudas. Tem muito bullshit sobre isso na internet. Total. Falei, não, vamos ver o que tem de ciência ali. O que a gente sabe da região? Pode ser que isso explique muito das coisas. E no final, quando a gente recebeu... Aí a gente foi atrás de pesquisador para criar uma pesquisa sobre todos os temas. A gente estudou essa pesquisa, fez uma sala de roteiro para começar. Antes eu criei o formato. Esse formato foi se adaptando, mas assim... Teve muito problema no caminho, de inicialmente eu achar que a animação ia pra um lado um pouco mais de animação na tela, e eventualmente eu achava, não, isso tá infantil demais, Tá. e no meio do processo eu falava, muda tudo. Caramba! Isso dá um prejuízo pro bolso, isso dá um retrabalho. Do seu, né? Porque eles não vão aumentar a verba por causa disso, né? Então, né, se já tem uma verba fechada, e eu estou assumindo... uma alteração que não estava prevista, mas que eu entendo que é importante pro projeto, pro resultado final, eu fiz muito isso, cara. Isso foi um problema. De eu assumir mudanças que eu sabia que eram importantes pro projeto, pro resultado final, mas que iam ferrar o processo. E é claro que assim, eu tinha a responsabilidade de entregar numa data e eu caguei com a data várias vezes. Então, isso foi um puta problema. E é uma coisa que eu aprendi, que eu entendi, e que eu sabia que era que tudo bem, eu vou assumir essas merdas, porque no final das contas... Vai valer a pena. O que importa é, se quando lançar, o negócio der boa. Se der boa, tudo isso vai ser esquecido. Exatamente. É claro... Não é esquecido 100%. E a Netflix lembra. E a Netflix é uma empresa muito grande, muito responsável. Não é bagunçado. Não é tipo assim, você prometeu numa data e você entregou um ano depois. Foi o que eu fiz. Foi? Atrasou mais de um ano. Caramba. E justamente pelo fato de, chegou um ponto onde eu tive que pôr a mão na massa mesmo. Eu editei, eu fui um dos editores da série. Eu fiz pós, eu fiz tudo nessa série.
Eu estava em todos os A processos. parte de filmagem não foi o mais trabalhoso, então. Imagina. Mas a De gente teve... filmagem, de Não, viagem, essas coisas. a pós-produção foi um grande problema. Principalmente porque, tipo assim, eu tive problema, tipo lá, de contratar um estúdio de animação e os caras sumirem, me darem... Caramba. E aí, tipo, beleza, temos 2 minutos aqui, que era pra ter animação. E o que a gente vai pôr no meio? Get Image? Temos que ir atrás de Get Image. Pô, gastei uma grana de BBC ali, de imagem da BBC, Caramba. pra colocar. De ir lá em banco de imagem, e você tem que pagar, e você gasta uma grana com isso. Aí tinha a parte que era VFX, mas aí, tipo... No final foi isso, sabe? Eu sou insuportável com qualidade. Então, chegava o negócio e tinha muita a pressão atrás de mim, do tipo, cara, as pessoas estão esperando algo muito bom de mim. Porque eu já sou conhecido no YouTube por alguém que faz algo com qualidade. Imagina na minha cabeça. Vai pra outro patamar, De, no tipo, Netflix, o que as pessoas estão esperando? Então, eu não posso entregar algo tipo, que não seja excelente em termos de pelo menos de produção. Precisa ser bom. Então isso tava muito na minha cabeça. Isso foi foda lidar com isso, com essa pressão de as pessoas estão esperando algo foda, meu Deus do céu, e aí vinha alguma coisa que eu olhava e falava, não, essa animação não tá tão legal. Tipo, cara, eu gastei horas e horas da minha vida mandando textos quilométricos de alteração pra animação, pra VFX, sabe? Ao ponto, dos editores da produtora que a gente contratou não estavam lidando. Eu falei, mano, dá os HDs aqui, eu vou montar um PC na minha casa, eu vou editar essa porra. Caramba. E eu levei os HDs pra minha casa, mano, pra editar. Teve episódios que eu, tipo assim, que eu peguei ele editado pela produtora e eu reeditei inteiro. Pegou o brutão e foi a timeline toda cagada, eu não sabia, tudo desorganizado. Eu me ferrei com a produtora que eu contratei também. Eu contratei uma produtora muito ruim. Cara. Os caras me deixaram muito na mão. O diretor cagou pro projeto. Então, tipo, eu fui o diretor geral, mas na verdade eu fui o único diretor. O diretor mesmo ali cagou pra tudo. Era mais um trampo pra ele. Então, o cara, sabe, não tava acostumado com esse tipo de trampo, não tinha o olho que eu tinha, não tava... chegou num ponto, como o negócio foi se arrastando, porque era pra terminar uma data e, tipo, se arrastou durante mais um ano, chegou um ponto onde os caras tava tipo, mano, foda-se, esse Castanhari é um maluco, eu tenho parte na culpa disso, mas a verdade é que, tipo, cagaram. Não tava bom, E não tava bom. E aí eu falei, eu não posso entregar isso sem tá bom. E eu já trazei essa merda tanto que agora eu preciso justificar isso e entregar algo legal. E a parte feliz da história é que é isso. No final das contas, eles gostaram muito da qualidade do que eu entreguei. Eu fiz o máximo que eu pude. E do resultado também, né? Gostaram muito. Eu fiz milagre, cara. Com a grana que a gente tinha, com os recursos que a gente tinha, eu fiz milagre. Eu sei mais ou menos os valores deles, né? Não é, a galera acha que é uma coisa absurda. Não é essas coisas absurdas. E não. a gente tá falando, e essa é a questão, a gente não tá falando de um original que a Netflix abraça, a gente tá falando da primeira temporada de um licenciamento, de alguém que pagou uma grana. O meu show, por exemplo, de stand-up, eles pagaram... Acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu não lembro quanto era o contrato, mas eu acho que era 1 ano e meio. Pagava 15 pau, cara. Não era. Tudo bem. Era há muito tempo atrás. Não, mas, sim. Mas não, você entende. E uma coisa já tava pronta. Eu cheguei pra eles, tem isso daqui. Tá, a gente tá 15 pau, 1 ano e meio, mas é meu. Depois volta. E depois eu sei que esses valores aumentaram, mas mesmo assim não é uma coisa absurda. E aí você vai pensar numa série que tem externa, que tem 3D, que tem animação, que tem estúdio com personagem. Tem atores, tem gente... Ator, locução, comida, concept que tem que fazer de tudo. A gente tem uma inteligência artificial que cara... O design do Briggs fui eu que criei, porque os caras que estavam fazendo não conseguiam chegar num lugar que eu gostava. Teve uma madrugada que eu, tipo, não dava mais pra esperar. Eu fui lá no Photoshop, varei a noite e falei, tá aqui, ó, vai ser esse o design do Briggs. E aí a gente mandou pra uma galera pra fazer, um cara pra ele animar. Mas, tipo assim, ele mandou um comp, eu olhei e falei, nossa, não. Passei a madrugada inteira refazendo tudo, fui no Photoshop e falei, então, não, vai ser isso. E aí o cara fez em cima do que eu fiz. Então, tipo assim... A série tem meu dedo em tudo mesmo, em tudo. Mas não é o correto fazer dessa forma. Claro que não. Não é pra eu abdicar da minha vida pra fazer o negócio, porque eu não confiava nas pessoas. Essa segunda série que você vai fazer pro Netflix, não sei, que ele não tá assumindo, mas eu tô assumindo essa bronca aí. Se por acaso você fosse fazer uma série... Se eu fizesse a segunda temporada... Seria muito mais fácil dessa vez. A pré-produção seria... A pré-produção, o orçamento seria maior, eles já entendem... Primeiro, a parte mais fácil é que a gente já tem um formato. Então, já tendo um formato,
você já sabe aonde atacar, já sabe como vai ser, o que esperar. Exatamente. Sendo uma segunda temporada, se eu fosse fazer uma segunda temporada e fosse um original, já sabe que é uma coisa que vai ser internacional. Exatamente. Mas o que precisa ser pra ser original? É um departamento diferente da Netflix. Então, tipo, tem um departamento de originals que tem outra atenção. A Netflix envolve muito mais pessoas. Tem reunião para cada etapa, eles aprovam cada parte, eles se envolvem. E não só se envolvem, como eles também disponibilizam muito da equipe deles pra gente, parte de tecnologia. E se eu fosse fazer uma segunda temporada? Claro. A parte de tecnologia deles, eles têm um time muito bom. Tem muita informação pra quem não vai fazer. Eu leio muito. Mas eles têm uma equipe muito bacana de tecnologia, de pós, que fica próxima do projeto. Essa é a diferença de um original pra um licenciamento.